bem mais precioso e todos nós pretendemos, se um dia necessitarmos, e todos certamente necessitaremos, a não ser que tenhamos a sorte de aos 90 anos morrer de morte súbita, seria, penso eu, aquilo que todos nós gostaríamos que nos acontecesse, todos nós precisaremos de cuidados de saúde. E, portanto, a nossa preocupação é que, quando precisarmos, eles nos sejam disponibilizados de acordo com o estado da arte. Essa é a nossa vontade individual. É, quando nós precisarmos, para nós, o melhor, o último grito, o mais caro, seja disponibilizado para nos beneficiar. É claro que, como país, a nossa preocupação é que esse desejo individual de cada um de nós, multiplicado por 10 milhões, seja sustentável. Portanto, é que a disponibilização de cuidados de saúde à população, de acordo com os preceitos constitucionais, seja sustentável pelo nosso Orçamento Geral do Estado. Aqui não temos condições para passar alguns slides, mas valeria a pena fazê-lo. Porquê? Porque nós não devemos dar opiniões. Nós todos temos opiniões, todos temos a nossa fé, e a religião é uma questão de fé, ser de um clube é uma questão de fé, mas quando falamos de saúde, nós não devemos dar opinião. Devemos analisar aquilo que são os exemplos de múltiplos países com sistemas de saúde mais ou menos diferentes, analisar a relação custo-benefício de cada um e depois concluir, afinal, qual é o modelo de organização do sistema de saúde que pode proporcionar melhores cuidados de saúde, melhores indicadores de saúde, pelo mais baixo custo possível. E se nós fizermos essa análise, eu cheguei a uma conclusão, a minha, que Portugal, pelo menos antes dos cortes, tinha o melhor sistema de saúde do mundo. Na relação qualidade, que nos é demonstrada pelos nossos indicadores de saúde, que são dos melhores do mundo, acessibilidade, que é universal, há poucos sistemas com acessibilidade universal, e pelo baixo custo per capita, muito abaixo da média da OCDE. Portanto, nesta relação tripartida, é difícil haver um sistema melhor que o nosso. Claro que há sistemas que, globalmente, são melhores. E, normalmente, quando criticam o equilíbrio do nosso Sistema Nacional de Saúde, em que prevalece um Serviço Nacional de Saúde, quando o criticam, dizem: mas em França é melhor, na Suíça é melhor, na Alemanha é melhor. Não vamos discutir se é melhor ou não. Por acaso, na nossa esperança de vida à nascença relacionada com o nosso produto interno bruto per capita, nós estamos ao nível da Alemanha, o que significa que fazemos mais com menos. Nós estamos acima da curva, a Alemanha está mesmo em cima da curva, a Suíça está um bocadinho abaixo da curva e é o segundo sistema mais caro do mundo. Portanto, nós conseguimos excelentes indicadores de saúde com um custo per capita muito baixo. E mesmo se analisarmos em termos de despesa pública em percentagem do PIB, nós gastamos neste momento em despesa pública 6% do PIB, portanto, no Serviço Nacional de Saúde, a média dos países da OCDE é 6,5%. Por isso eu tenho dito que eu exijo, entre aspas, já é evidente que este exigir é relativo, que Portugal gaste na saúde, pelo menos em percentagem do PIB, o mesmo que a média dos países da OCDE. O que significava que deveríamos gastar em saúde e não seríamos despesistas, porque estaríamos exatamente na média, gastar mais 0,5% do PIB, ou seja, mais 800, 900 milhões por ano no Serviço Nacional de Saúde. Vão dizer, mas onde é que os vamos buscar? Bom, isso são opções. Por exemplo, do Orçamento do Estado da Suíça, 22% é para a saúde. Em Portugal a fatia são 12%. Portanto, quando se fazem as opções macroeconómicas, fazem-se as opções de distribuição do Orçamento Geral do Estado
E, portanto, obviamente, todas as decisões têm custos de oportunidade. Se nós gastarmos mais na saúde, iremos gastar um bocadinho menos em alguma coisa. Mas a verdade é que se nós não apostarmos na qualidade do nosso sistema de saúde, a nossa despesa vai aumentar. E a saúde da população vai piorar e a produtividade do país vai baixar. No estudo da Gulbenkian sobre o futuro da saúde em Portugal, a frase mais emblemática é aquela que nos recorda que a má qualidade em saúde não só é má para os doentes, como é má para a economia. Portanto, investir na saúde é investir na economia. Sobretudo, investir na prevenção, que devia ser uma das primeiras preocupações de qualquer Ministério da Saúde, e em Portugal, nos últimos 4 anos, em termos de aposta na prevenção, foi completamente zero. E, no entanto, nós somos o segundo país da Europa com uma taxa mais elevada de diabetes, onde nós gastamos 1% do PIB só na diabetes e nas complicações da diabetes. Só a Turquia tem uma prevalência de diabetes maior à nossa. Temos taxas de obesidade infantil e no adulto dramáticas e não foi feito rigorosamente nada, com exceção de meras palavras, retórica política para os meios da comunicação social. Portanto, nós devemos apostar na preservação do nosso modelo. Por vezes a Holanda é dada como um exemplo de um país que tem seguros de saúde competitivos. Mas a verdade, e é dado como um bom exemplo de uma organização do sistema de saúde, mas a verdade é que as análises feitas sobre o resultado do sistema de saúde holandês mostram que ele falhou em todos os seus objetivos. Não é universal, não conseguiu evitar o aumento dos custos da saúde, afinal, a prometida competitividade e o aumento do leque de escolha não aconteceu e foi preciso montar um sistema sofisticadíssimo e caro para controlar as potenciais perversidades de um sistema baseado em seguros. Não é por acaso que os Estados Unidos têm o sistema de saúde mais caro do mundo, com péssimos indicadores de saúde, e em que se calcula que o desperdício potenciado pela sua organização é de cerca de 640 mil milhões de dólares por ano, que é quase 3 vezes o PIB português. Desperdício no sistema de saúde americano. Não é o orçamento do sistema de saúde americano. Portanto, nós temos uma organização excelente, com um equilíbrio entre setores que não devia perder-se. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde é responsável por cerca de 66% dos cuidados de saúde prestados em Portugal. Não deve baixar, sob pena do Estado perder a sua capacidade de regulação. Aquilo que aconteceu nos últimos 4 anos foi um emagrecimento artificialmente violento do Serviço Nacional de Saúde, foi um esmagar da pequena prestação privada de saúde independente e de proximidade, com regras, nomeadamente do licenciamento, insuportáveis, que levaram ao encerramento de centenas de milhares de pequenos consultórios, e foi em contraciclo, enquanto o país empobrecia e as pessoas empobreciam, em contraciclo, os grandes oligopólios privados da saúde cresceram exponencialmente, e a verdade é que dos 3 oligopólios, já só metade de um é que ainda é português. Portanto, nós temos que perceber a quem é que estamos a entregar a nossa saúde. Mais uma vez, fazer uma análise fria e objetiva dos resultados dos diversos modelos de organização da saúde nos diferentes países ocidentais e verificarmos que, com a privatização da saúde, aumentam os custos e reduz globalmente a qualidade, em todos os países. Por isso, por exemplo, a Suíça gasta 3 vezes mais per capita em saúde do que Portugal e tem uma taxa de mortalidade infantil pior que a nossa. E a taxa de mortalidade infantil é dos setores mais sensíveis, é dos indicadores mais sensíveis em termos de avaliação da qualidade do sistema de saúde. Sendo que, em Portugal, a taxa de mortalidade infantil até tem reduzido, provavelmente por uma razão muito simples. Porque os cortes no Serviço Nacional de Saúde não afetaram
a assistência a nível pediátrico, porque a nossa taxa de natalidade reduziu-se 20%, nascem menos, cerca de 20 mil crianças por ano, e, portanto, isso reduziu a pressão sobre o sistema, apesar do sistema ter sofrido cortes. E, portanto, a capacidade de resposta em termos do recém-nascido não foi afetada porque a procura diminuiu, apesar de a oferta ter sofrido com os cortes no sistema de saúde. Eu vou terminar porque eu acho que o que será interessante depois será o diálogo e as perguntas. Eu costumo dar como exemplo um editorial muito interessante do British Medical Journal de Natal do ano passado. O British Medical Journal publica muitas notícias sobre organização e política de saúde. É uma fonte de informação excepcional sobre o que se passa, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde inglês, e nós percebemos que os erros cometidos em Portugal estão a ser cometidos em Inglaterra, mas o que acontece é que, enquanto a Inglaterra, com o seu espírito anglo-saxónico, analisa os factos, disseca as consequências e divulga os resultados, em Portugal montou-se uma campanha de manipulação das estatísticas absolutamente inacreditável. E eu vou dar só um exemplo. Vou dar dois exemplos. Tentou-se passar a ideia que o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, o número de especialistas tinha aumentado nestes 4 anos. Não é verdade. O número de especialistas diminuiu 1,5%, o que aumentou. Ou seja, onde dependia da iniciativa de contratação do Estado, o número de especialistas no Serviço Nacional de Saúde diminuiu e, provavelmente, o número de horas de prestação de especialistas também diminuiu. Mas nós temos dificuldade em ter acesso a esses dados. O que aumentou foram os jovens internos e, obviamente, toda a gente entende que um jovem interno está a iniciar a sua carreira não substitui um médico com 30 anos de experiência. Portanto, não é a mesma coisa. Portanto, ao contrário da mensagem que é passada, e por isso eu costumo dizer aos jornalistas, enfim, com quem eu falo já há muitos anos, que eles nunca deviam transmitir acriticamente as mensagens que lhes são veiculadas pelo poder, seja ele qual for, pelo poder, porque as mensagens são todas manipuladas. Outro exemplo é que é-nos apresentado nas estatísticas todos os anos que as listas de espera cirúrgicas reduzem-se e o número de cirurgias aumenta. Mas este ano foi necessário implementar um programa adicional de combate às listas de espera cirúrgicas com financiamento adicional de 22 bilhões de euros para, segundo as palavras do Sr. Ministro, evitar a derrapagem nos tempos de espera das listas de espera cirúrgicas. Ora, perguntei como é que podia estar a derrapar algo que melhorava todos os anos. Portanto, se calhar não estava a melhorar todos os anos. O editorial do British Medical Journal é muito interessante e vão ler no Natal do ano passado. Diz assim: o nosso problema é que o capitalismo do século XXI nos está a trair. E provavelmente a solução para a nossa sociedade é uma profunda transformação democrática do capitalismo. Porque a verdade é que nos dizem que os mercados se regulam. Sim, os mercados regulam-se, é verdade. Mas regulam-se sempre em favor dos donos do mercado e não dos clientes do mercado. Por isso, em qualquer mercado, se não houver um sistema de regulação, o mercado trai aquilo que é, enfim, que são as nossas expectativas de cidadãos, é que o mercado favoreça aos cidadãos e, enfim, controle de alguma forma aquilo que os donos do mercado conseguem retirar dele. Por isso, Portugal perder a capacidade de prestar cuidados de saúde à população, ou seja, se, como alguns defendem, passar o Estado a ser apenas financiador e regulador e não prestador de cuidados de saúde, perde a capacidade de regulação. O Estado português não tem capacidade de regulação. Todas as regulações a nível nacional falharam, basta pensar aquilo que aconteceu com os bancos privados. E um relatório da Organização Mundial de Saúde há alguns anos dizia assim: o Estado pouco organizado corre muito menos riscos na saúde se for financiador e prestador do que se for só financiador. Porque se for só financiador não consegue regular o mercado porque não presta cuidados. E os cuidados de saúde não são como outros cuidados noutros setores da sociedade, porque
Nenhum Estado pode prescindir de prestar cuidados de saúde à população. Nós podemos construir menos casas, podemos construir casas mais pobres, até podemos viver em tendas. Podem viver 3 famílias na mesma casa, mas não podemos deixar de prestar cuidados de saúde, porque se deixarmos de prestar cuidados de saúde, qualquer governo cai. Portanto, o governo está capturado pela necessidade de qualquer governo prestar cuidados de saúde às populações. Portanto, não pode prescindir disso. Portanto, se não for prestador, fica capturado pelos prestadores, porque não pode prescindir deles e, portanto, fica em poder desses prestadores. Portanto, nós temos um sistema que deveríamos procurar manter, com um forte componente do setor público, do Serviço Nacional de Saúde, com o setor social a prestar o seu papel social e não outro, com um pequeno setor privado de proximidade e independente que devia ser preservado e, naturalmente, com espaços para o grande prestador privado de saúde, para aquelas pessoas que entendessem buscar mais amenidades do que propriamente outras circunstâncias. Deveríamos manter este equilíbrio no nosso país. Se não o mantivermos, não tenham dúvidas, como aconteceu em todos os países, a prestação de cuidados de saúde vai se tornar mais cara e a qualidade global vai diminuir. E aqueles que defendem que o Estado deve ser só financiador e não prestador, é apenas porque querem conquistar uma maior fatia do mercado da saúde para terem mais lucro, independentemente daquilo que acontece em termos de qualidade. E termino dizendo mais uma característica única do mercado da saúde, e é por isso que não se podem aplicar à saúde as regras dos outros setores do mercado. É que em saúde o prestador dos cuidados dita o nível de consumo dos cuidados, o que não acontece em nenhum outro setor da economia ou em nenhum outro tipo de mercados. Porque se eu for comprar um carro, não me vendem 2. Mas se eu for ao médico, se o médico não me vender um ataque, eu fico assim, será que ele se preocupou comigo? Se me vender 1, eu fico contente. Se me vender 3, eu fico ainda mais contente. Se me vender 5, eu fico ainda mais feliz. Sim, senhor, ele viu tudo. Ele preocupou-se comigo. Se aquilo der tudo normal, excelente, é porque eu tenho saúde. E se houver alguém a pagar por isto, então, se eu fizer 10 taques, fico ainda mais feliz, não é? Portanto, esta característica única de eu convencer o doente que ele precisa de 10 taques e eu ficar feliz com isso, enquanto nunca lhe conseguiria vender 10 carros, é único no setor da saúde e é profundamente perverso se mal utilizado. E é por isso, com esta dimensão da saúde ser o nosso bem mais precioso e do prestador ditar o nível de consumo dos cuidados, nós temos de ter muito cuidado na forma como organizamos o setor da saúde e na forma como permitirmos ou não uma excessiva privatização da saúde. E pronto, eu não me alongo mais, estou completamente disponível para todas as perguntas e quanto mais provocadoras, melhor.